faltam dois transtornos que também são comuns, né? Que é a agorafobia e o transtorno de ansiedade generalizado. São dois tipos de transtornos de ansiedade muito comuns. A agorafobia, as pessoas às vezes se equivocam dizendo, achando que a agorafobia é o medo de local fechado. Não, não é somente o medo de local fechado. Pode ser também o medo intenso de locais abertos, supermercados, estacionamentos. Então, existe esse equívoco diagnóstico, né? E o que é a agorafobia? Bom, o sujeito, o paciente, ele precisa ter um medo acentuado, persistente, por mais de 6 meses ou mais, né? Ou ansiedade, eu já falei para vocês que a ansiedade é o medo diluído, nas seguintes situações: uso de transporte público, vocês já devem ter pego o paciente assim. Está em espaços abertos, como estacionamento, supermercado, está no local fechado, lojas, teatros, cinemas, elevadores, ficar na fila ou no meio de uma multidão, né? Estar sozinho fora de casa. Eu vou falar de mim, eu tenho horror absoluto a shows com muita gente. Eu tenho pavor. Só que eu tenho agorafobia? Não. Por quê? Eu já tenho horror a isso, eu faço o resto muito bem. Eu fico em espaço aberto, eu vou ao supermercado, eu entro em fila de ônibus. Mas, quando eu vejo aquela galera toda pulando juntos, assim, eu falo, caraca, meu Deus do céu, e se eu não puder fugir? Se acontece alguma coisa, né? Mas é um medo que não me atrapalha, ele não é um medo exagerado, eu só não vou. Uma vez eu lembro que eu estava na banda de Ipanema e a banda começa ali, né? Aquela coisa, aí começa a apertar, todo mundo pula junto, você pula sem querer. E aquilo me deu um pavor tão imenso, tão imenso, tão imenso, que eu nunca mais... Eu saí correndo, deixei minha irmã, deixei minhas amigas lá, e nunca mais quis saber de um bloco com muita gente, nem show, nem nada disso, porque foi uma sensação muito ruim. Isso se caracteriza a agorafobia? Não, não se caracteriza, porque para ser, eu preciso de ter dois critérios desse: ter medo de usar transporte público, estar em local fechado, lojas ou teatros, ficar na fila ou no meio da multidão, só tenho medo de ficar no meio da multidão, ou estar sozinho fora de casa. Tá bem? Então, se o sujeito não tem dois critérios, a gente não pode dizer que ele tem agorafobia. Esse medo, né, em relação a esse transtorno aí de ansiedade, deve envolver pensamentos em que o escape da situação pode ser difícil, ou que, caso tem medo também do sujeito, o sujeito fica com medo de ter um ataque de pânico, tá bem? Os pacientes começam a evitar situações e exigem a presença de um acompanhante, porque eles não conseguem mais sair sozinhos. E isso começa a atrapalhar o trabalho, a vida acadêmica, enfim. Então, por isso, é um transtorno de ansiedade. Nas formas mais graves, pode levar o indivíduo a ficar restrito em casa, incapaz de sair absolutamente, dependendo de alguém. Vocês já sabem que o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia. Se o sujeito fica restrito, ele não consegue sair de casa, ele não é autônomo. Portanto, ele está adoecido, né? O transtorno de ansiedade, a agorafobia, adoece o sujeito e impede de trabalhar, e é aí que eu digo para vocês que transtornos de ansiedade podem levar à depressão, não é uma coisa ou outra. O sujeito, às vezes, fica com tanto medo e atrapalha tanto essas relações, né, sociais, a coisa atrapalha tantas relações sociais, que ele pode desenvolver uma depressão.
Além da depressão, abuso de álcool e medicamentos sedativos como estratégia de tratamento, uma estratégia equivocada. Porque o que é eficaz para a agorafobia? O tratamento psicológico, principalmente com terapia do esquema, sem dúvida nenhuma. Tá bem? O que o DSM afirma, né? Que a maioria das pessoas com transtorno de pânico apresenta sinais de ansiedade e agorafobia antes do início do transtorno em si. E eu sempre digo, a ansiedade vai estar ali no sujeito até que ela culmine num ataque de pânico e depois que isso se transforme no transtorno de pânico, que é aquela história, o sujeito tem medo de sentir medo, tá? Ó, é raro iniciar na infância. A idade média, em geral, para o início do transtorno é 17 anos. Tá bem? Agora, a baixa prevalência na infância está relacionada às dificuldades do indivíduo pequeno relatar os sintomas. Tá legal? Então, isso é agorafobia. Vou logo finalizar aqui com um transtorno de ansiedade generalizada, né? A gente sempre ouve falar. E o transtorno de ansiedade generalizada é diferente da agorafobia, é diferente do transtorno de pânico. Por quê? Se caracteriza por uma ansiedade e preocupação em excesso em relação a diversas atividades ou eventos, tá bem? E dura por 6 meses ou mais também, né? E a causa o temperamento juntando com o ambiente, né? A causa do transtorno de ansiedade é o ambiente que reitera um comportamento ansioso de uma criança que já nasce aqui com um traço ansioso muito maior, né? Então, é muito comum, é um transtorno muito comum, afeta cerca de 3% da população, e as mulheres têm 2 vezes mais chances de serem afetadas que os homens, assim como na depressão. Tá bem? Diferente de outros transtornos, o foco da preocupação ele é amplo, geral e irrestrito, há uma preocupação com tudo. Tem uma vulnerabilidade ao dano ou à doença ali, a pessoa é extremamente preocupada. E o que significa pré-ocupação, né? Como o próprio nome diz, é uma ocupação antecipada, muitas vezes por questões que não aconteceram, não acontece, não acontecerá. Então, a pessoa se preocupa. E como o cérebro não faz a menor distinção entre o que a gente vive e o que a gente pensa, aquilo o sujeito vive algo que não está vivendo. É igual o ciumento, né? O ciumento é assim, ele sofre para não sofrer. Ele entra em pavor ali para não entrar em sofrimento. Então, ele termina, ele briga com seus parceiros amorosos para não perder, né? Achando que está levando alguma vantagem nisso. É por isso que eu sempre digo que ciúme é doença, né? O transtorno de ansiedade, eu já falei que afeta 3% da população. O foco da preocupação, então, é geral, e o curso pode ser crônico, se não houver um tratamento adequado, se não houver um reconhecimento ali das suas questões, dos seus esquemas, principalmente do esquema de vulnerabilidade ao dano ou à doença. Os pacientes apresentam aqui ansiedade e preocupação excessiva sobre várias atividades ou eventos, têm dificuldade de controlar essas preocupações, tá bem? Tem uma agitação, uma sensação de nervosismo, uma tensão, tem um cansaço, as pessoas estão sempre cansadas, né? Uma dificuldade de concentração, ficam irritadas, têm tensão muscular, o sono é alterado e a ansiedade ela não é causada, por exemplo, por substância ou outra doença clínica, como, por exemplo, o hipertiroidismo. Tá legal?
Então, a gente tem que sempre observar se o sujeito tem alguma doença. Na anamnese tem isso, tem essas perguntas, né? Ou se está tomando medicamento, alguns medicamentos podem causar também ansiedade, enfim. E como é que acontecem os transtornos de ansiedade em criança e adolescente? Olha aqui. Eles têm, como não conseguem muito verbalizar, eles apresentam no corpo tremores múltiplos e difusos que são intensificados em situações estressantes. Geralmente têm dificuldade para prestar atenção, podem ser hiperativos e agitados. Olha aqui, então o TDAH também pode estar aqui relacionado com transtornos de ansiedade. Podem dormir mal, ter sudoreses excessivas, exaustão, queixas. Geralmente, quando a criança tem alguma manifestação psicológica, algum problema psicológico, ela vai manifestar no corpo, justamente por conta da dificuldade em verbalizar, metaforizar. Então, o transtorno de ansiedade pode se manifestar com dores de estômago, dores musculares, dores de cabeça. A criança, muitas vezes, se queixa dessas questões físicas por conta das questões emocional. Tá bem? Então, é isso. E aqui a gente termina o transtorno de ansiedade. Já falamos de todos os transtornos, só não vou falar dos medicamentosos, porque não vale a pena, porque interessa aqui é que a gente entenda as questões do diagnóstico de transtornos de ansiedade.